Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre advérbios. E sempre mantendo em mente que o nosso aprendizado, ele tem sempre a referência, o outro, o fato da comunicação, e não de você entender traduzindo para o português. Então, coloca a sua mente para o ato da comunicação e o uso desse advérbio com uma intenção, tá? Então, vamos ver, vamos aprender para você entender as ferramentas para você começar a usar. Então, nós temos o advérbio, mas o que seria um advérbio? Então, advérbio é uma palavra que indica uma circunstância, um modo, um lugar e tempo, tá? Entre outras coisas. Ele pode modificar um verbo, ele pode modificar um adjetivo e um outro advérbio. Então, vamos ver aqui. He bakes cakes weekly. Então, quando eu falo bakes when? Quando? Ele me dá a resposta falando que é weekly, semanalmente. Então, aqui nós temos um advérbio, porque ele está dando informações sobre o verbo. Tá? Good. Agora, nós temos também uma coisa chamada adverbial phrase. Uma phrase é quando você não tem uma oração completa. Tá? Não tem um sujeito, um verbo e um predicado. Tá? Então, nós temos Andrei eats his lunch with gusto. Então, como ele come? De que maneira? Com gosto. Tá? Agora, a nossa próxima, aí já vai ser um adverbial clause of manner. Quando a gente fala de clause, nós estamos falando de sujeito, verbo e predicado. Tá? Como a gente pode ver aqui, olha, tem um she, tem um had, que é um verb, e o complement. Tá? She addressed the crowd as she had practiced in the mirror. Então, você pode observar que nós temos duas orações aqui. Tá? A primeira, se eu falar she addressed the crowd, ela é independente. Eu entendo. She had practiced in the mirror. Também, ok, entendo. A ideia dela está completa. Quando eu coloco a subordinate conjunction, o as, eu criei uma relação de subordinação. O que significa isso? Que a em branco, a que levou as she had practiced in the mirror, se tornou dependente da she addressed the crowd. Isso é chamado de subordinate clauses, porque tem uma oração que está subordinada à outra. Tá? E agora nós vamos ver diferentes tipos de adverbial clauses. Então, vamos para a seguinte. Adverbial clause of place. My son told me another fight broke out where he eats lunch at school. Então, já criou a dependência quando ele falou where he eats lunch at school, não se sustenta sozinha. Ela precisa da independent clause. A outra. Adverbial clauses of condition. We'll be sitting in the conference room until they tell us to leave. Até que eles nos informem, nos digam para sair. Então, essa segunda aqui, ela é dependente da will be sitting in the conference room. E o until, e essa subordinate conjunction, ela está passando para quem te escuta uma ideia que existe condição. Tá? Adverbial clauses of reason. We adopted these two cats because they are a bonded pair. A mesma ideia. Tá? Então, we adopted these two cats. Ok. They are bonded pairs. Ok. Quando eu ponho because they are a bonded pair, eu criei a subordinação. Tá? E quando eu coloco because, eu estou mostrando que tem uma ideia de explicar a razão pela qual alguma coisa aconteceu. Você percebe a intenção na hora da fala? Você vai usando as ferramentas. Adverbial clauses of time. Before she got home, she called and ordered pizza. Adverbial clauses of purpose, de propósito. We studied all night,
So we would pass the exam. Então, essa ferramenta aí, o so, que é uma subordinate conjunction, ele está passando uma ideia para a gente que tem um propósito, tá? Adverbial clause of comparison. Felix is as good at video games as he is good at weightlifting. Então, o Félix é tão bom em videogames como ele é bom em levantar peso. Adverbial clauses of concession. Então, ele está fazendo uma concessão. Como é que eu sei disso? Ué, porque eu olhei aqui, olha a ferramenta, a ferramentazinha que ele usou. Ele usou despite. Ah, então eu já sei que o despite expressa ideia de concessão. Então, vai. Despite how I had good intentions, the interaction went horribly wrong. Então, vocês percebem como funciona? Então, apesar do fato dela ter boas intenções, de ter tido boas intenções, a interação aconteceu de uma maneira horrível. E aqui tem horribly wrong. O horribly é um advérbio. E ele está modificando o meu wrong, que é um adjetivo, que é uma das funções dele. Tá? Opa. E o adverbial clause can appear in the middle of a sentence, porque ele é um advérbio. O advérbio ele é flexível, né? Você pode colocar advérbios at the end, at the beginning, in the middle, tá? Então, adverbial clauses você pode usar também no meio de orações. Our team, whenever they win a match, between comma, acts like a swarm of bees and comes together as a cohesive unit. E nós chegamos ao fim. Como sempre, lembrando que a mudança na mentalidade, né, leva você a novos resultados, né? E eu digo isso referente ao fato de você se afastar da língua portuguesa e começar a entender o funcionamento da língua e aplicar. E ter vocabulário. Bom, um abraço a todos. Até a próxima. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bye!